equação booleana está associada a um circuito, né, funcionalmente associada. Então, cada circuito é descrito por uma equação booleana, cada equação booleana é implementada por um circuito. Então, a regra geral é você substituir os operadores lógicos que tem naquela equação, né, naquela expressão, pelas portas lógicas equivalentes. Então, você pode fazer de duas formas isso. Você pode começar pela equação, pelos operadores mais externos, aqui que está mais próximo da saída, e aí recursivamente ir conectando com os operadores mais internos. Ou o contrário, você pode começar dos que estão mais internos, mais próximos às entradas, e em seguida ir recursivamente até aos mais externos. Vamos ver como é que isso se dá. Vamos pegar um exemplo aqui. Então nós temos essa equação. Então vejam, os operadores mais externos que a gente chama são esses dois aí. Eles estão no último nível da função lógica. Ele já gera a resposta para a saída. Então nós podemos implementar ele. É uma operação OU, né? Então a gente coloca ali o OU. E as entradas para cada pino do OU são essas variáveis que tem aqui, né? Aqui nós temos o AND de A e C, o AND de B e não C, e o AND não A, B e C. Então isso aqui está mapeado aqui. Então agora o próximo passo seria substituir, né, esses operadores agora AND, né, colocando cada um dele aí agora na sua posição. Então nós temos aqui um operador AND para o A e o C, um operador AND para o B e o não C, e um operador AND para o não A, o B e o C, né? E aqui as inversões, né, para gerar o não C e a inversão para gerar o não A. Vamos pegar o mesmo exemplo agora, eu vou fazer ao contrário, né? Nós podemos pegar então, partir dos operadores mais internos. Então nós temos aí o AC. Então o AC é feito por uma porta AND, né, entre o A e o C. Depois o B e não C, uma porta AND com o B e uma inversão para gerar o não C. E depois o não A, B e C com uma porta AND e um inversor também. Então as conexões de entrada, né, para os sinais. E por fim agora o operador mais próximo da saída, o operador OU. Então um outro exemplo aí agora. Veja que nesse exemplo agora há uma inversão na prioridade de implementação. Normalmente nós teríamos a AND, a OU como sendo o último nível, né? E a AND como sendo a primeira a implementar. Só que aí agora está ao contrário, né? A gente pode ver aqui que nós temos entre parênteses a OU com prioridade, duas funções OU aqui com prioridade sobre a AND. Então, essa implementação aí agora nós podemos ver, não é? Que essas duas portas OU estão antes da função AND. A função AND ela ocorre aqui, né? Então, isso tem que ser considerado na implementação. Então, nós temos aí agora as duas funções OU e a função AND. Tem algumas situações, né, configurações de porta, que elas acontecem assim muito corriqueiramente. E apesar de não serem portas lógicas básicas, elas acabaram ganhando uma simbologia própria. É o caso da porta NAND e da porta NOR. Então, essa situação aí, que eu tenho um AND seguido de uma inversão, né, ela recebe o nome de NAND, não AND. Né? E aí aqui agora você vê que essa bolinha aqui que indica a inversão, ela veio aqui para junto do símbolo do AND, para gerar o símbolo do NAND. E a equação aqui é a mesma, né? Então a tabela verdade dele, você vê aqui nós temos a entrada, né, A e B, a função AND e a inversão para gerar a função NAND, porque a NAND é a não AND, né? Então ela inverte, é a lógica inversa da AND. Então aí do mesmo jeito agora nós temos a OU invertida, é uma coisa que é bem comum também, gerando uma NOU ou NOR, né? Então aqui nós temos novamente a bolinha aqui na saída do símbolo lógico básico para denotar a inversão. E a função lógica pela tabela verdade. E aí nós temos aqui o diagrama de tempo, né? O que acontece com o sinal elétrico propagar por essa porta, né? Então veja que aqui nós podemos considerar a AND invertida, ou seja, quando é que eu vou ter 1 aqui na saída? Quando eu tiver 1 e 1 na entrada. E aí só que no caso, em vez de ter 1, eu vou ter 0. Então nós podemos olhar aqui, ó. Aqui nós temos 1 e 1 e a saída foi 0. Certo? Em toda a situação em que nós tivermos 2 1 na saída, a saída vai ser 0. Em todas vai ser 1. Certo? A NOR, né, é o inverso da OR.
mesmo jeito que a NAND é o inverso da AND. Então aqui nós temos, né, o diagrama de tempo delas. E aqui nós temos exemplo de circuitos, né, implementados utilizando porta NOR, e aqui porta NOR e porta NAND. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que se nós conectarmos um inversor na saída de uma porta NOR, nós vamos ter uma porta OR. Por quê? A configuração que tiver aqui, que vai gerar um aqui na saída, passa pela bolinha, fica 0, passa pelo circuito, vira 1. Então, essa configuração aqui nada mais é do que a própria função OR. Então, assim, de uma forma direta, né, sucinta, a gente pode dizer o seguinte, que a dupla inversão sempre se cancela. Então, nós temos aqui duplas inversões, está cancelado, ok? E aí, aqui agora, nós temos uma porta OR, seguida de uma porta NOR, desculpe, seguida de uma porta NAND, né, e a equação. Veja que essa equação aqui agora dá um pouco mais de trabalho para ser evoluída, né? Porque quando eu olho para uma equação como essa aqui, ó, A ou B ou C, se perguntar quanto é que isso aqui vai dar 1, a equação está me falando. Vai dar 1 quando tiver A em 1, ou B em 1, ou C em 1. Já está me dizendo. Só que aqui agora, esta equação com essa barra aqui, ó, ela vai me dizer quando gera 0 e não quando gera 1. Então vai dizer assim, olha, eu vou gerar 0 na saída quando A for 1, B for 1 e C ou D for 0. É isso que ele está me falando aqui. Porque C ou D, se gerar 0, passa e gera 1. Aí fica A em 1, B em 1 e isso aqui em 1. Então, esses 3 em 1 vão gerar 0 na saída. Então, a gente tem que ficar atento, porque sempre que tem a bolinha, ele está me gerando uma lógica inversa. Se é na saída, ele está me dizendo que o circuito vai ser ativo, gerando nível lógico baixo. Se é na entrada, ele está me dizendo que o sinal vai ser ativo em nível lógico baixo. E aí, avançando um pouquinho mais agora, nós temos algo bem interessante, que são os teoremas booleanos para uma variável. Esses teoremas da booleana nada mais são do que apenas uma forma de materializar uma análise lógica e simplificar nossa operação. Então, vejam, o que acontece se eu fizer um AND de qualquer coisa, x aqui, qualquer coisa, com 0? Veja, independente de qual seja o valor do x, sempre vai ser 0. Porque para eu ter 1 aqui na saída, eu teria que ter 1 e 1. Se eu coloco 0, sempre vai ser 0. Agora, por outro lado, aqui na OR, se a gente faz um OU do 0 com o x, vai passar o x. O que significa isso? Se o x for 0, passa a 0. Se o x for 1, passa a 1. Uma vez que o 0 não vai interferir no funcionamento da OR. Agora aqui nós temos uma AND de x com 1. Veja, antes foi x com 0, agora é x com 1. Aí agora vai sair x. Por quê? Porque se x for 1, vai ser 1 e 1, sai 1. Se x for 0, vai ser 0 e 1, sai 0. Então sai o x aqui. Tá? E aqui agora na OR, quando a gente faz uma função OR do x com 1, vai sair sempre 1. Porque independente de quem seja x, se x for 0, vai ser 1 ou 0, sai 1. E se o x for 1, vai ser 1 ou 1, sai 1. Então, tem que ficar no 1. Nós temos aqui também agora o AND do x com ele mesmo. Lógico que vai sair ele mesmo, né? E aí isso aqui é igual no OU. O OU dele com ele mesmo, vai sair ele mesmo. E aí aqui agora um último, né? Que é o x AND não x. Veja, se eu tenho 1 e o inverso de 1, eu tenho 0, né? Então 1 e 0 sai 0. E se eu colocar 0 aqui e sair com 1 aqui, sai 0 também. Então isso daqui é sempre 0. E esse daqui agora, veja, o x com o não x vai ser sempre 1. Pelo motivo análogo do que aqui no AND foi sempre 0, né? Porque um dos dois sempre vai ser 1. Okay? Temos ainda outros teoremas agora para duas variáveis. Então nós temos aqui a propriedade comutativa, né? Então nós podemos comutar aqui sem problema, podemos trocar de lugar, não faz alteração, não é? Tanto no AND quanto no OR. A associativa nós podemos, desde que seja uma repetição do mesmo operando, tá certo? Não está misturando não. OR eu posso associar com OR sem problema, certo?
Da mesma forma, AND eu posso associar com AND, né, sem problema, desde que seja uma sequência daquela mesma operação. E distributiva, que é a função inversa associativa, né, funciona também. E aí aqui nós temos 3 funçõezinhas, certo, que só existem na lógica booleana, não existe na lógica clássica, certo, que é o que faz a redução. Então nós temos aqui x ou xy é igual a x. Como é que é isso? Veja, basta você perceber que se o x for 0, aqui sai 0 e aqui sai 0. E se o x for 1, sai 1. Ou seja, o y aqui não interessa. Quem vai determinar a saída é o x. De maneira análoga, vamos olhar esse de baixo aqui agora. X ou não xy. O que é que vai acontecer? Veja, se o x for 1, então aqui vai ser 0, sai o x. Se o x for 0, então aqui vai ser 0, não vai interferir, aqui vai ser 1 e vai sair o y. Então aqui sai x ou y, ok? Do mesmo jeito aqui, nós temos não x ou xy. Então, mesmo jeito que a gente fez aqui antes, não é? Se colocarmos x igual a 0, então vai, que no caso aqui igual a 0, nega vai ser 1, né? Então vai sair o x. Se o x for igual a 1, vai sair o y, ok? Então, para que serve isso? Né? Para que servem os teoremas booleanos? Para que nós possamos fazer simplificação algébrica. O que é que significa isso? Às vezes, quando nós elaboramos um circuito, o circuito ele fica com mais portas lógicas do que de fato precisaria, ou com mais níveis de lógica do que de fato seria necessário. Então, nós utilizaremos a álgebra booleana, né, para fazer a simplificação algébrica por meio desses teoremas. Então, pegando o exemplo aqui, nós temos A não B D ou A não B não D. Então, nós podemos colocar aqui o A e não B em evidência, né, só uma manipulação algébrica aqui, né, colocamos o A e o não B, que são os dois lados em evidência, e isolamos agora aqui o D ou não D, né? Se nós lembrarmos lá, o D ou não D sempre vai ser 1, né? Porque se ele for 1, sai aqui, se ele for 0, sai aqui. Então isso aqui vai ser A não B, 1. E nós vimos que no AND, um AND de x com 1 sai x, então nós podemos cancelar esse 1 que está aí. E sair apenas y igual a não B. Vamos pegar um outro exemplo. Nesse exemplo aqui agora nós temos não A ou B, AND A ou B. Né? Então o que vamos fazer aqui agora? Vamos distribuir. Né? Primeira coisa, temos que fazer um distributivo aqui. E aí nós ficaremos com A AND, porque tem uma função AND ligando de um para o outro aqui. Não há AND A, está aqui A AND não há. A não há AND B, está aqui. B A e B B, ok? Podemos avançar. Nós sabemos que o A AND não A vai dar 0, né? Nós já vimos lá, porque sempre um vai ser 0. E o 0 ou qualquer coisa vai sair qualquer coisa, né? Nós vimos lá que o 0 ou x sai x. Então, esse aqui nós vamos cortar ele. Sobrando para nós aqui agora o não AB, o BA e o BB. Né? Nas 3 parcelas aqui nós temos o B. Então, nós podemos colocar aqui o B, aqui juntar aqui o B com B. B de B é B. E vamos colocar esse B aqui em evidência. Então, ficamos com B, A, não A ou A. E nós sabemos que isso aqui vai dar 1. Né? Então, vai ficar B1 ou B. Que vai ficar B ou B. E nós vimos lá que B ou B é igual a B. Então, nós saímos dessa equação maior para essa equaçãozinha aqui mais simples, que tem a mesma funcionalidade, são equivalentes. Vamos para um terceiro exemplo. Aí nós temos aqui A, B, C ou não A, B, C e D. Então nós podemos colocar
o B e C em evidência. Então, ó, temos B e C aqui, ok? E aí nós chegamos aqui agora naquela situação que eu tenho um A ou não há D. Nós já vimos que isso aqui vai cancelar esse não há. Por quê? Porque quando o A for 1, isso aqui vai ser 0 e o D não passa. E quando o A for 0, aqui ele vai ser 1, aqui ele vai ser 1, né? E passa o D. Então, é o que nós temos aí, né? BC, AND A ou D. Né? E nós podemos agora aqui distribuir novamente, né? Ficando com duas equações parciais mais simples. Então, vejam que nós partimos de equações mais complexas, com mais portas lógicas, né? Para equações mais simples, utilizando a simplificação algébrica. Simplificação algébrica exige prática, tá? Não tem jeito, não tem um segredo por trás. Começar por onde e para onde não tem um segredo, você tem realmente que praticar. Então, em resumo, o que é que nós vimos na aula de hoje? Nós podemos ver que não apenas nós podemos analisar, mas também implementar o circuito a partir da sua equação booleana, não é? E vimos que temos teoremas booleanos para uma e para duas variáveis, né? E que nós podemos utilizar esses teoremas booleanos para simplificar o circuito. O que é que significa isso? Reduzir essa complexidade, né? Que seria diminuir seu número de portas lógicas ou os níveis lógicos, né? Utilizando os teoremas booleanos. É o que nós chamamos de simplificação algébrica. E nós vimos também duas portas lógicas novas, né? A porta NOR e a porta NAND. Ok, gente? Então, até a próxima.